Paz do Senhor, queridos. Amém. Dia de chuva, hein? Mas é bom nós estarmos aqui. Já quero pedir aos irmãos que nos perdoem pela ausência da minha esposa. Houve aí uma mudança, né, das datas de alguns exames que ela tinha marcado, e o INSS chamou ela para fazer alguns exames. E para nós é bom, né? A gente não tem convênio, adiantou um pouco os exames, e é um dos motivos pelas quais ela não pôde estar aqui hoje com a gente, né? Mas eu peço aos irmãos que nos perdoem. Eu não costumo andar sem ela, principalmente quando é um trabalho para a família, né? Eu não gosto, mas devido a toda a logística, né, e a necessidade também, a gente hoje não tem ainda a condição de pagar um convênio, então você tem que depender. Então espero que os irmãos me perdoem, e se porventura nós voltarmos a essa casa em uma outra oportunidade, com certeza nós faremos tudo o que for possível para que ela não falte. Amém? Bom, hoje nós estamos com um tema sobre altar de Deus, né? Minha família no altar de Deus. E eu gostaria de, antes de entrar no altar de Deus aí, minha família no altar de Deus, gostaria só de lembrá-los de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Gosto muito desse tema. E uma das coisas que eu quero frisar nessa oportunidade, sobre servir, né? Servir. Nós falamos aqui na vez passada que família é o quê? Alguém lembra? Alguém anotou? É uma reunião. Uma reunião. Tá certo. O que mais que eu falei? Que a família é o lugar onde Deus se manifesta, ou seja, é a moradia de Deus. Então, a minha casa, o meu lar precisa ser um lugar onde Deus se manifesta. Para Deus se manifestar na minha casa, o que eu preciso ter? Eu preciso ter esse compromisso que Josué teve. Qual é o compromisso? O compromisso de servir. Servir quer dizer viver. Viver. Então nada mais, Josué estava dizendo: olha, eu e a minha casa vamos viver para o Senhor. Eu e a minha casa vamos trabalhar para o Senhor como servo. E como servo quer dizer pessoa que não tem uma livre vontade. Percebe isso? Então eu vou servir ao Senhor. Ele está chamando a responsabilidade, dizendo: eu e a minha casa. Então vamos profetizar para nós. Aquele que ainda não tem a casa toda servindo ao Senhor, aquele que está tendo dificuldades mesmo no manuseio da autoridade dentro da sua casa, vamos profetizar isso para nossas vidas e para a vida dos nossos filhos e subsequentes, né? Eu já orava pelos meus netos antes dos meus netos chegarem, né? Então eu já vinha abençoando eles. Não sabia nem se eu iria vê-los, porém eu já cria que eles haveriam de existir, e independentemente de eu vê-los ou não, eles iriam existir. Aleluia. Porque eu tenho a promessa que a minha família é uma família frutífera. Beleza? Então vamos profetizar para nós? Então vamos lá, todos. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Vou viver e trabalhar como servo. Vou abrir mão da minha vontade, para que a vontade de Deus prevaleça. Então, você está profetizando para gerações. Aleluia. Se Deuteronômio fala que Deus visita a maldade do pai aos filhos até a 4ª geração, da mesma forma lá diz que a misericórdia de Deus alcança até quando? 1000 gerações. Então você está profetizando para toda a sua prole. Aleluia. Você está profetizando para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos,
E aí, se Jesus não vier, você não necessariamente você os verá. Mas o teu legado, né? Quando Deus chama Abraão, Deus diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Você é o responsável pela bênção na sua casa, né? Então servir significa o quê? Estar disposto, estar disponível, ser grato e ser fiel. Aleluia. Tá? Entenda isso. Está chovendo, talvez muitos não puderam estar aqui, mas amanhã é dia de trabalho, sim ou não? Sim. E vão para o trabalho, ou não? Sim. Não. Mas aqui não podia vir? Sim. Mas por que não vier? Porque é a igreja. Porque parece que Deus trata com menos rigor. Inclusive tem uns desavisados que pregam que nós estamos vivendo na boa, porque nós estamos na época da graça. A época da graça, ela exige muito mais do que a época da lei. A época da lei, alguém era apedrejado se fosse pego no ato do adultério. Hoje, se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já é digno de julgamento. Se você chamar um irmão de louco, você também é réu do fogo do inferno. Então, a graça, ela é muito mais exigente. Então, Josué, ele tem muita felicidade quando ele fala que ele e a casa dele, quando ele fala ele está chamando um compromisso pessoal. Eu. Então não espere pela sua mulher, faça você. Se você, mulher, o marido não é crente, não espere por ele, faça você. Se você, jovem, tem pai e mãe não crente, não espere que ele se converta. Começa com você. Aleluia. É uma responsabilidade que nós estamos assumindo. Eu e a minha serviremos ao Senhor. Pronto. Pega alguma coisa aí? Não. Para você que gosta, para você que prega, talvez até você já saiba, mas o Espírito do Senhor me impulsionou a levar você a pensar em algo aqui, nessa oportunidade bem relevante para nós. E eu gostaria de compartilhar com você, para a gente poder dar sequência no que nós falamos na noite passada sobre o altar. Então, primeiro que eu gostaria que você entendesse é o seguinte: Josué, quando ele chama a responsabilidade da casa para ele, da edificação da casa, de conduzir a casa, ele está fazendo cumprir na vida dele aquilo que em Gênesis 3:9 não aconteceu. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus procura Adão. E qual era a frase que Deus usou? Onde está Adão? Deus na Bíblia ele faz algumas perguntas incríveis, interessantes, relevantes e da mesma forma confrontantes. Porque Deus faz perguntas para Elias: Elias, onde está? Pergunta lá em 3:9, Adão, onde você está? São perguntas que nos levam a refletir. Essa pergunta que Deus faz para Adão, onde tu estás? Deus não está perguntando simplesmente como um ser humano. Visto que ele é o primeiro Adão e que viria o segundo Adão, Deus está chamando Adão à responsabilidade. Porque Adão representa a humanidade. Adão e Eva representam a humanidade. E Adão representa os homens. Os homens. Né? Para quem gosta de ler, tem um livro muito bom aí, eu estou lendo ele, Homens de Verdade, Homens ao Máximo. Inclusive, existe até algumas igrejas dando seminário, né, sobre isso. Homens de Verdade, Homens ao Máximo. É interessante. O Homens de Verdade, ela tem uma visão um pouco radical. Mas a gente pega só o que é bom, tá bom? Já estou te dando essa dica, porque você pega, pastor, eu não gostei e tal. Queridão, eu leio, retenho o que presta, né? Nem tudo, só a Bíblia, que ela é inerrante. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela é inerrante, porque ela é a palavra de Deus, e os homens que a escreveram, num total de 40, por um período de 1.600 homens, estes homens foram, segundo Paulo diz a Timóteo, foram todos inspirados por Deus. Você já sabe, eu só estou trazendo a memória. Então tá, quando Josué, ele assume essa responsabilidade, está fazendo cumprir Gênesis 3:9. Onde estás, Adão? Ali a cobrança é onde está você como pai, onde está você como marido, onde está você como filho, onde está você como genro, onde está você como neto.
Porque se perdeu. Perdeu a identidade. Correto? Então o que Deus quer? Nossa identidade. O casamento, a mulher tem a sua identidade. O homem tem a sua identidade. Quando casa, nenhum dos dois perde a sua identidade. Mas eles fazem o quê? Eles fazem uma junção para construir uma família, sem perder a sua identidade, mas construindo junto. Ou seja, a personalidade é a mesma, Deus vai trabalhar o caráter de cada um e eles vão se ajustar. Efésios 2, todo edifício bem ajustado, marido e mulher precisam estar o quê? Ajustados, na visão, no compromisso, nas finanças, no emocional, no espiritual, no financeiro, em todas as áreas, precisam estar o quê? Afinados, ajustados. Então, eu olho aqui algumas características de Josué, se você quiser escrever aí. Primeira coisa, Josué era crente, era cristão. Primeira coisa, para quem gosta de pregar, isso aqui é um prato cheio, né? Isso aqui é uma palavra interessante para um congresso, né? Josué é o quê? Um homem cristão. Como que eu sei que ele era um homem cristão? Porque Josué, ele procurava agradar a quem? A quem? Deus. E Josué era convicto. Serviu a Moisés por muito, observando José na porta, na tenda da congregação, na porta da tenda, só de olho, certo? Porque foi escolhido para ser o sucessor, pelo Espírito excelente que estava nele, porque ele era um homem criterioso, ele era cristão. Primeiro ponto, ele era cristão. Segundo ponto, ele era um homem consagrado. O que é consagrado? É alguém que anda com as mãos cheias. A palavra consagrar fala de mãos cheias. Você não pode subir para ministrar, para tocar, para pregar, se as suas mãos não estiverem o quê? Você vai dar para o povo? Você está com a mão vazia. Eu não admito. Já dirigi 4 igrejas. Hoje eu estou migrando, estou ainda falando para a pastora, estou aí procurando, né, uma igreja para a gente, né, se assentar. Tem muitos convites aí de algumas igrejas, domingo mesmo, uma igreja lá de São Miguel, já fez proposta, casa, salário, mas não me atrai. O que me atrai é a vontade de Deus. Né? Então vamos lá, consagrado. Fala comigo, consagrado, é encher as mãos. É? E consagrado vem de uma palavra que é inteiramente santo. Inteiramente santo. Quando eu olho no Novo Testamento essa palavra, eu falo de alguém dedicado por completo, que é teleio, o agiasmo. Deixar essas palavras difíceis para lá, né? Isso não vai trazer edificação. Vamos logo no pão com a mortadela, né? No que vai encher o bucho, né? O cara fica falando no grego, no hebraico, tem gente que não entende, fica ruim. Então vamos direto ao ponto. Quando eu falo no Novo Testamento consagrado, eu estou falando o quê? Completo, dedicado e santo. Separado. Beleza? Separado. Para quê? Para adorar. Separado para adorar. Quem canta aqui precisa estar o quê? Separado. Para quê? Você adora para alegrar o povo ou para alegrar a Deus? Eu não lembro bem se foi Spurgeon, mas foi um desses que disse assim, perguntaram para ele assim, qual foi o seu maior pecado? Mulher, ele disse, tive algumas dificuldades. Dinheiro, também tive algumas dificuldades. Mas qual foi a sua maior dificuldade? Ele disse, a minha maior dificuldade, a minha maior tentação foi de não ter lido a Bíblia para me alimentar. Eu li a Bíblia para pregar. Isso está totalmente errado. Para quem quer ser pregador, não leia a Bíblia para pregar. Leia para se alimentar. Porque você só pode dar o que você tem. Se você quer se alimentar, não adianta. E a outra, ele disse assim, perdi meu tempo orando pelos outros.
Deixei de orar para ter comunhão com Deus. Porque eu não oro para informar a Deus. Salmo 139, versículo 1, 2, 3 até o 16, fala que os nossos dias estão contados, a palavra não saiu da minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Então, se ele é onipotente, onipresente, onisciente, falei aqui na aula passada, eu não preciso informar a Deus que eu estou precisando de dinheiro, que eu preciso de um peru, de um Chester. Eu estou aí, estou nas vetas, ainda não tenho um peru, um Chester, não tenho nada aí, né? Eu não tenho, não chegou ainda na minha mesa esse ano, não chegou. Tal. Então, eu vou informar a Deus, oh Senhor, eu queria comer um peru esse ano, um Chester. Eu não sei nem o Chester, é cruzamento de quiabo com quiabo. Mas a gente quer comer um Chester. Mas comer um Chester. O que é o Chester? Da onde veio o Chester? Então, o que a gente entende, queridos? O que a gente entende? Amado, nós somos falhos, Essa semana que passou, andando por Conceição, eu passei diante de uma loja e estava lá uma camisa. Que camisa, hein, irmão? R$499. Entrei na loja, experimentei. Quando eu olhei o preço, eu agradeci por ter encaroçado aquela moça durante 15 minutos e disse muito obrigado pela sua atenção, tem bom Natal, um bom ano novo, e corri daquela loja. Mas porque é o meu desejo. Agora eu vou informar a Deus, eu não preciso informar a Deus. Quando eu oro é para ter comunhão com Deus. Aleluia. Tá certo? Então vamos lá. Josué era primeiro o quê? Cristão. Depois consagrar. Terceiro, espiritual. Ele era espiritual. Quando eu sei que alguém é espiritual? Pelo altar que ele levanta. Porque altar nos fala de comunhão e comunicação com Deus. Altar é o lugar onde Deus vem ao encontro do necessidado. Então esse é o altar. Então Josué ele era um homem que tinha o quê? Você tem altar, você é espiritual. Você não tem altar, você não é espiritual. Eu vou te explicar o porquê do altar. Quarto, Josué era um homem reverente. O que é reverente? Respeito pelas coisas sagradas. Aleluia a Deus. Telefone celular desliga lá. O bispo Filipucci da Ebenezer, preguei lá algumas vezes. O bispo Filipucci estava, não sei se ainda se ele tirou, estava escrito assim, ó, Bíblia só de papel. Ele não aceitava ler a Bíblia no celular. Ele está errado? Eu creio que esteja errado. E é o critério dele, eu não posso contrariá-lo no seu critério. Você entendeu? Então, amados, é isso aí. Vamos lá. Reverente. O que é isso? Respeito. Com quem? Com as coisas sagradas. Aí eu falo assim, eu vou desrespeitar minha esposa? Eu posso desrespeitar minha esposa? Por que eu não posso? Minha esposa é uma coisa o quê? Sagrada. Ela é sagrada, não é sagrada? Minha esposa é sagrada. Meu marido é sagrado, sim ou não? Sim. Eu tenho dificuldade, eu tenho muitos ciúmes, porque meu marido não pode me trair, porque não sei o que. O problema é dele se ele trair. Porque se ele é uma coisa sagrada, consagrada, separada para servir a Deus, se ele fizer, quem vai cobrar dele? Eu ou Deus? Deus. Então, eu tratei hoje, fiquei 2h30 tratando um caso de um casal em Santa Fé do Sul. Olha a distância que está Santa Fé do Sul, está acho que 700 quilômetros daqui. É que eles me conhecem, me ligam para a gente dar uns conselhos. Traição. Então, reverência. Outra coisa que Josué mostra para mim. Corajoso. O que é a palavra ser corajoso? É ter fé, é ser decidido. É graça sob pressão. Lembre-se disso. Todas as vezes que você estiver sob pressão, a graça do Senhor desce sobre você. Beleza? Graça é bondade. Bondade é aquele que tira de baixo, coloca em cima e mantém. Porque Deus não só te tira de baixo, Ele te coloca em cima e mantém. É difícil você manter um homem para sempre em cima. É difícil.
esses dias falando do Pelé e papapá, mas lembram da filha que ele não assumiu. Aí se você for pegar Gerson, Tostão, Rivelino, Maradona, Zico, se for pegar o Messi, você vai encontrar algo neles que é humano, que é falha. Mas quando você olha para Deus, não tem falha. Então esse é o Deus que te tira de baixo, coloca em cima e te mantém em cima. Isso é graça, isso é bondade, isso é graça sob pressão. Por que pressão? Porque seres humanos vivem sob pressão o tempo inteiro. Nós somos convidados a pecar a cada instante, a cada olhar, a cada palavra, a cada coisa que nós ouvimos, nós somos levados a pecar. Então nós somos falhos, tá? Então o que a gente fala de corajoso? Fala de coragem. Quando eu falo de coragem, eu preciso de 4 tipos de coragem. Primeira coragem, romper com o pecado. Segunda coragem, enfrentar e encarar de frente as situações do passado. Tem gente que ainda tem o passado bem presente, atrapalhando, obliterando o seu caminhar. Você tem que parar com isso. O teu passado ele não pode estar presente. O teu passado não pode atrapalhar a sua vida. O teu passado passou, diz a Bíblia. Do teu passado eu não lembro mais. Então você precisa entender isso. O Senhor já te perdoou, você se arrependeu, não está fazendo mais. Então, por gentileza, o teu passado já passou. Ficou as marcas? Com certeza. Eu tenho uma marca aqui no meu dedo de um Natal. No Natal tinha um cachorrinho meu chamado Dick. Eu dei um pedaço de osso para ele e achei, por eu ser dono dele, que ele não ia me morder. Leia do engano, ele me mordeu. Me deixou uma marca. Eu lembro dessa marca para não fazer novamente. Quando Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 17, ninguém me inquiete porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele estava dizendo com muita propriedade, e ele estava falando e abrindo ali nas entrelinhas, que nós temos marcas do passado, marcas da família. Família marca e marca com força. São algumas marcas, não vou entrar no mérito agora, senão a gente muda disso tudo. Né? Mas as marcas da vida, as marcas do passado, as marcas familiares, várias marcas. Agora Paulo fala assim, olha, suplanta todas as marcas na minha vida, as marcas de Cristo. Vocês podem falar que eu sou marcado pelo passado, porque eu apedrejei Estevão. Você pode falar qualquer coisa do meu passado, e eu sou marcado por ele, mas as marcas de Cristo suplantou as marcas que eu tenho na minha vida. Eu dei um estudo, eu preguei numa ceia no Brasil para Cristo sobre marcas. E eu trouxe lá Yves Laurent, eu trouxe lá Carrefour, eu trouxe lá Mercedes, eu trouxe lá várias marcas, e todas elas não sabem nem estar escrito o nome embaixo. Por que não precisa? Passou Carrefour, passa lá, só está o símbolo, e você sabe que ali tem o quê? Um Carrefour. Beleza? Não precisa estar escrito embaixo. Só a marca, só o símbolo. Já você tem que ser assim. Você tem que ser assim. Aonde você passar, você tem que ter as marcas de Cristo. Alguém fala, está indo um crente lá, está indo um homem casado lá, está indo uma mulher casada lá. E como é que você faz isso? Pelas marcas que você carrega. Então você precisa tomar bastante cuidado com isso. Então coragem, fala comigo, coragem. Para romper com o pecado. Coragem. Para enfrentar situações do passado. Coragem para prosseguir. Coragem para enfrentar novas adversidades. Elas vão ter. Elas vão ter. Tá? Para quem está anotando aí, se quiser, eu repito. Tá bom? Só levantar a mão. Pastor, ó, minha esposa faz isso. Ó, falou, ó, aí, pode ser de novo? Pode ser. Tá bom? Sexto, obediente. Obedecer é submeter à vontade de alguém. É ceder. Sabe? É ser flexível. Tá bom? Obediente. Você precisa ser obediente.
pai, a mãe, a sua liderança. Você precisa. E o sétimo e último, que eu olho em Josué. Josué era um homem decidido. Ele tomava decisão. Eu e a minha serviremos a Deus. Isso é uma decisão. Decidir é resolver, estar disposto. Ter coragem, ter propósito. Você precisa decidir sua vida. Você vai entrar em 2023 desse jeito? Vai? Você vai entrar dessa forma? Enganando? Mentindo? Você vai entrar? Como é que você vai entrar em 2023? Esse crente meia boca, desculpa o termo, coxando em dois pensamentos, não sabe se o samba, a cachaça, a macumba, a maconha, ou pornografia, tudo é mais importante do que Deus. Como é que você vai entrar em 2023? Como é que você vai entrar? Você vai entrar desse jeito? Eu convido você a largar tudo hoje. Eu faço minhas palavras do hino, não sei se foi Paulo Leivas Macalão que escreveu, por um ledo engano meu, mas foi alguém inspirado. Quando tudo estiver no altar, né? Pensa esse hino maravilhoso. Pensa. Está no altar. Então é preciso estar no altar. E para isso eu preciso do quê? Coragem. Abrir mão. Tá? Culto. Vamos falar de culto. Como é que eu sei que esse culto ele vai ser abençoado e ele é abençoado? Esse culto vai trazer resultado. Eu tenho alguns princípios para que um culto seja abençoado, um grupo de louvor, grupo de irmãs, grupo de varões, grupo de jovens, obreiros, para ter eles precisam de alguns princípios. Primeiro princípio, reconciliação antes do sacrifício. Você quer sacrificar? Você tem um altar? Você vai, primeira coisa que você tem que fazer, reconciliar antes do quê? Sacrifício. Senão não adianta briga com a mulher e vir pregar aqui. Brigou com o marido e vai cantar aqui, você faz parte do louvor? Você está atrapalhando. Você vai ministrar e brigou com a mulher, xingou a mulher, mandou a mulher plantar fava. Aí você sobe aqui para pregar, para quem? Para quem? Então, reconciliação antes do... Beleza. Misericórdia antes do culto. Misericórdia antes do culto. É sentimento doloroso pela miséria de alguém. Moralidade antes de religiosidade. Às vezes a gente é muito religioso, mas a gente precisa de moral. Moralidade antes de religiosidade. Não funciona. Não funciona. Nós temos aí alguns jogadores, entre eles o Neymar, né? De vez em quando aparece lá na Igreja Batista, dando um bom dízimo. Maravilha. Faz um gol, levanta os dois dedinhos para o céu. Deus não participa de futebol. Deus não participa de futebol. Você entende? Você percebe? Então eu preciso o quê? Moralidade antes da religiosidade. Amor antes do dever. Ame antes do dever. Você ama? Qual é o seu dever? Cumpre ele primeiro. Beija sua esposa. Beija seu esposo. Trata com carinho. Trata com amor. Trata com educação. Sem grito, sem berro dentro de casa. Trata com amor, cordialidade. Por quê? Eu preciso, antes do dever, eu preciso o quê? Amar. Quinto, perdão humano antes de perdão divino. Perdoa primeiro ela, perdoa primeiro ele. Você quer o perdão de Deus? Como é que é o Pai Nosso? Como que é o Pai Nosso? Que está onde? Santificado seja o quê? E venha a nós o quê? E seja feito o quê? Assim na terra como é feita aonde? No céu. Tá certo. O pão nosso nos dá quanto? E aí? Quem? Como nós?
Então, Pai Nosso é a maior oração que você deve fazer. Você não precisa falar, amantíssimo Deus, sabe, florear a sua oração. Ora o Pai Nosso. Quando você ora o Pai Nosso, você está harmonizando. Você está trazendo harmonia para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. Você está chamando Ele de Pai Nosso. Está colocando Ele acima de tudo e de todos. Amém, Jesus. Venha a nós o teu reino, você está pedindo a justiça de Deus. Venha o teu reino, o reino do Senhor é justiça. O reino só não é comida e nem bebida, ele é justiça. Aleluia. Ele é gozo, paz, alegria no Espírito. Traz o reino. Olha todo dia o Pai Nosso para dormir, para deitar. Você vai ter uma noite tranquila, porque você está pedindo para Deus, harmoniza a minha vida, a minha casa. Tá bom. Aleluia. Sexto, relações humanas corretas antes de relações corretas com Deus. Relações humanas corretas, está devendo pagar. Se não tem como pagar, vai lá e dá uma, sabe, chega lá e, dá uma satisfação, dá uma sugestão, posso? Olha, será que eu posso, dividir isso em 10 vezes? Olha, o que eu posso fazer? Aleluia. Tá? Por quê? Porque você está colocando o nome de quem em risca. Por que no livro de Esther não tem o nome de Deus? Porque o judeu era criterioso e não gostaria de blasfemar. Mas nas entrelinhas do livro de Esther você vê Deus operando. Então, antes de você abrir a boca para dizer que é crente, vê se você está com as contas pagas, conduta. Está devendo ali, devendo lá, pega e não paga e tal. Não. Dá uma satisfação para os seus credores. Pastor, mas e aí? Se você der uma satisfação para os seus credores, Deus vai fazer um milagre igual fez com aquela viúva que precisava da multiplicação do azeite. Aleluia. Se posiciona para você ver se Deus não faz. Faz. Honestidade e bondade com os homens antes de receber a bondade de Deus. Você não é bom para ninguém. Você é monheta, você é mão de vaca, você pode dar e não dar. Você tem na carteira, você tem uma nota de 10, de 5 e de 2. Você dá de 2. Você é munheca. Você pega seu dízimo e fica, meu Deus, eu tenho que dar um dízimo. Mas Senhor, é duzentão. Você pesa aqui, não pesa? Ô, meu querido, vou te dizer uma coisa. Se você ganha 2.000, vai dar 200. Se você não consegue fazer com 1.800, tira os 1.800 e faz para ver se você consegue fazer com 200. Verdade. É verdade. Não vai. Glória a Deus. Você está só devolvendo. Beleza? Então tá, vamos entrar no altar, porque a hora já foi. Eu tenho 45 minutos para a gente falar sobre o altar. Tá bom? Então vamos lá. Abre a sua Bíblia para mim em Gênesis 33, 20. E Gênesis 35, 1. Não sei se vai pôr ali, mas se não pôr ali não tem problema. Você tem Bíblia, abra. Vamos 45 minutos, então vamos abrir o que nós temos que abrir sobre o altar, tá bom? Podia falar sobre o 7, mas não dá. Vamos falar só sobre esse altar. Beleza? Vamos lá? Então lê lá para nós. Quem não tem Bíblia, está lá no quadro. Está lá, vamos lá. Lê aí para nós. Levantou ali o altar e chamou-lhe Deus, ó Deus de Israel. Bom, Deus gostou desse altar, sim ou não? Deus gostou desse altar, sim ou não? Vocês se enroscaram. Vocês não falaram nada. Teve uma mas não falou com muita convicção. Gostou do altar? Deus gostou do altar, sim ou não? Não. Abre 35.1. Abre 35.1. 35.1. Agora lê o 35.1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando Deus te passa para salvo teu irmão. Então Deus não gostou daquele altar que ele levantou. Por quê? Qual é o problema? Não basta levantar um altar. Precisa levantar um altar onde Deus determinou. Você não vai levantar altar em qualquer lugar. Você tem que levantar onde Deus Ele já tinha levantado no altar. Você já tinha lido isso? Já. Mas será que você prestou atenção? Não.
É a mesma coisa quando a gente pega sobre o tanque de Betesda. Tinha um anjo que movia as águas, mas tinha um anjo mesmo? Você já leu para ver se tinha um anjo? Não, não tinha. Porque aquilo ali era o engodo dos sacerdotes da época, para o povo não subir para o templo de cima. Eles deixavam os coxos aleijados num lugar que tinha 5 alpendres. Essa mensagem é boa, porque 5 alpendres nos fala dos 5 continentes. Nos fala do quem somos nós. Beleza? Fala quem somos nós. Mas ali não tinha um anjo que movimentava as águas. E o homem estava lá quantos anos? 38. E a gente prega a vida inteira que lá tinha um anjo. E a gente não tem base. Porque lá tem um asterisco no versículo 4 que é para dizer para você pesquisar, porque lá não tinha um anjo. Aí o que acontece? A gente lê, mas não observa. A gente lê, mas não presta atenção. E a gente sai reproduzindo. Aí você ensina, aprende errado e ensina errado. Aí esse altar Deus não aprovou. Por quê? Porque não basta levantar um altar. É preciso levantar um altar onde Deus determina. Agora Deus determinou onde era. Você percebeu que não basta você fazer do seu jeito, cantar, adorar, tocar, pregar do seu jeito. Você precisa primeiro o quê? Fazer do jeito que Deus determinou. Eu fui pregar no pastor Josué Gonçalves. Ele mandaram um carro, um ar-condicionado, até com energético, para mim poder ir e tal. É maravilha. Foi uma benção e tal. Fui para lá pregar. Quando eu desci dentro do pavilhão da igreja dele, lá em Bragança, o tema dele era João 4. E o Espírito falou para mim assim, Atos 9:32. Eu disse, como assim? Eu estudei João 4. Atos 9:32. Eu falei, mas Enéas? O que tem Enéas a ver com isso aqui? O Espírito falou, Atos 9:32. Eu cheguei, chamei o pastor Rogério, que é o cunhado de José Gonçalves, e disse para ele, falou, me perdoa, eu não vou pregar. Eu vou dar uma pincelada no tema, mas eu não vou pregar o tema. Eu vou pregar Atos 9:32. Ele falou, fique à vontade, fique na direção do Espírito. Por ética, eu falei um pouquinho de João 4 e migrei para lá. Mas antes eu falei com o pastor da... Você tem um congresso. Aí você chama uma pessoa para pregar o congresso. Você chama Gênesis, ele pega em Apocalipse. Se der um tema, tem que procurar o quê? A menos que Deus falou com você, você chega no carro, chega no pastor e fala, pastor, eu posso mudar? Me perdoa, pastor, Deus falou comigo, assim, eu gostaria. Mas você sempre vai frisar o quê? O tema que foi pronto. Vamos lá. Você sabe disso que seu pastor te ensina. Então, não basta fazer, tem que fazer do jeito que Deus dê. Então tá, volta lá. Gênesis 35, volta lá. Vamos começar? Vamos? Vamos? Então vamos lá. 35:1, vamos lá. Calma. Tá todo mundo aqui ou já foi metade embora? Aqui. Estão cansados, estão com fome? Eu também estou. Você tem uma ideia, hoje eu não almocei. E pela minha idade eu não posso fazer essas extravagâncias, eu não almocei. Eu tomei um café de manhã, tomei um café, quando eu cheguei, eu não almocei. Eu estou vazado de fome. Tá? Mas é o seguinte, estou vivo. Beleza? Você está vivo. Então vamos lá. Daqui a pouco você vai encher o pandu, como dizia minha mãe. Vamos lá. Vamos começar. 35 todos? Depois disse Deus a Jacó. A quem? Jacó. A quem? Jacó. A quem? Jacó. Mas Jacó tinha mulher? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Adão tinha mulher? Sim. E por que Deus só fala onde estás, Adão? E não onde está Eva? Você consegue me entender? A mulher, ela tem todo o direito de opinar. A ela é conferido o direito. Ela não é debaixo dos pés e nem acima da cabeça. Ela está do lado. Quando a mulher ela não entende isso,
e ela começa a passar um pouquinho do limite, corre um grande risco. Tá bom? Então, mulher não morria de infarto, como morre hoje. Qual o problema? Mulher hoje, ela pilota avião, pilota navio, trabalha de Uber. Então a mulher hoje está na frente de trabalho. E a mulher não era para estar aí se nós tivéssemos um país justo. Então a mulher... E aí tem algumas mulheres que ela extrapola um pouquinho na maneira como ela trata o marido, como ela fala em casa. O marido extrapola também com o jeito que trata a mulher. Isso não é bom. É bom que cada um esteja no seu lugar. Se o marido amar a esposa se submete. Mas o marido precisa o quê? Amar. Quem ama não age com leviandade, não suspeita mal. Onde você estava? O que você está fazendo? Glória a Deus. Da mesma coisa a mulher com o marido. Então Deus falou com quem? Jacó. Com Jacó. Falou o que para Jacó? Continua. Levanta. Vamos para o parque. Jet estripador. Levanta. O que Deus estava querendo de Jacó? Anota aí. O que Deus estava querendo de Jacó? Uma nova postura. O que Deus estava querendo falar para Jacó? Ô Jacó, para de correr. Para de fugir do seu irmão. Para de cometer essas insensatez. Para, Jacó. Para. Eu quero uma nova postura. Eu quero uma nova postura. Agora eu te pergunto, Jacó estava prostrado espiritualmente? Jacó estava prostrado fisicamente? Sim ou não? Não. Não. Ele não estava prostrado fisicamente. Ele não estava ajoelhado quando Deus falou com ele. Essa posição que Deus queria dele era de que forma? Espiritualmente. Jacó, você tem promessa. Jacó, seu nome é trapaceiro, é usurpador. Mas Jacó, tudo pode mudar. Você não precisa continuar assim. Nesta noite, a palavra é essa para você. Você não precisa continuar assim. Você pode mudar. Aleluia. Seu casamento é você ter uma nova postura, uma nova maneira de se comportar, de falar, de beijar, de amar, de se relacionar intimamente. Você precisa mudar. Isso é para homens, mulheres e é para filhos também. Precisa mudar. É uma nova postura. Ah, e aí? Pô, fica debaixo do braço, toma ceia, canta, toca, prega, pula, sente arrepio na coluna, mas a vida não muda? Deus está trabalhando com um homem que ele vai entrar na trilogia dos patriarcas. É Deus de Abraão, de Isaac. Tá, Deus de Abraão. O que você entende quando eu falo Deus de Abraão? É o Deus que faz milagres e maravilhas. Não é? É ela. Abre madre, faz um homem ficar fértil com 100 anos, faz uma mulher ficar fértil com 85. Pensa na lista. É um Deus de milagre, um Deus de maravilhas, de algo extraordinário. Quando eu falo Deus de Isaac, Sara podia ter filho? Podia ter filho? Não. Abraão podia ter filho? Mas nasceu. O que eu entendo quando eu falo Isaac? Deus da promessa. Deus que cumpre a promessa. Isaac era cumprimento de promessa. Se em Abraão eu vejo o Deus da aliança, o Deus do conserto e o Deus dos milagres e maravilhas, em Isaac eu vejo o Deus que cumpre promessas. Não importa o tempo. Aleluia. Quem assistiu a minha live de
essas 3 últimas terças-feiras, falei sobre milagres. Bom, aí eu cheguei em Jacó. Quando eu falo Deus de Jacó, eu não falo Deus de Israel, eu sempre falo Deus de Jacó. Quando eu falo Deus de Jacó, o que eu entendo? Como é que eu posso dar uma conotação bíblica para o Deus de Jacó? O que Deus fez na vida de Jacó? Transformou. Então Abraão, Isaac e Jacó é um Deus que faz maravilhas, é um Deus que cumpre promessa e um Deus que transforma. Por isso Abraão, Isaac e Jacó precisa de uma transformação. E para essa transformação ele precisa o quê? De uma nova postura. Então Deus já vem dando para ele o que Deus exige dele. O que Deus quer dele? Levanta. Levanta. Eu quero que você tome e pegue essa palavra para você. Você que é jovem, você que tem aspirações, quer fazer uma faculdade, você que tem pretensão de ser um engenheiro, ser um piloto de avião, enfim, seus sonhos, seus projetos. Nós estamos falando de Deus. Para cumprir, só pede que você tenha aqui uma nova postura. Pronto. A igreja precisa ter uma nova postura. O pastor da igreja precisa ter uma nova postura. Os pastores da igreja, os obreiros da igreja, os que louvam, os que tocam, os adoradores. Você tem uma nova postura. Você não tem que cantar para alegrar o povo, nem para fazer o povo ir às alturas. Primeiro você adora a Deus. Automaticamente, quando a glória sobe, ela desce. Sobe como Doxa e desce como Shekinah, que é a glória que enche a casa. Você precisa entender isso. Vou cantar hoje, porque hoje a igreja vai estar lotada. Eu já vi músicos assim, hoje nós vamos arrepiar. Não, querido, você não está cantando para arrepiar. Você está cantando porque você é adorador. Você adora, Deus recebe e automaticamente Ele fala no coração do povo. Bom? Então Deus está pedindo o quê? Uma nova postura. Mas continua, depois do levanta, o que vem aí? Sobe a Betel e habita. Sobe a Betel. O que é subir a Betel? Quando Deus está falando para assim, sobe a Betel, o que é isso? Direção. Deus quer dar uma direção para a gente, irmão. Parece que a gente está meio que perdido. Deus está falando assim, ó, levanta. Tá, estou de pé. Vai para Betel. Pensa, imagine o Deus assim, ó, apontando o dedo assim, dizendo, levanta, vai para lá, ó. Deus está dizendo que Deus está indicando aonde Ele quer que Jacó vá. Será que Deus já não apontou o dedo para você o que Ele quer de você? Irmãos, eu tinha 8 para 10 anos. Eu vi um pastor pregando, pastor Milton Rodrigues de Souza, casado com a Nani Miranda, irmã do Davi Miranda. Pastores, presidente da Igreja do Brasil para Cristo em Vila Formosa. E eu vi aquele homem pregando e eu falei, quero ser isso aí, ó. Eu nem sabia o que era, mas a imagem dele não me tira, a imagem dele não sai da minha cabeça. Eu quero ser assim, ó. Eu tinha 8, 10 anos, nem sabia o que era aquilo. Mas a forma de pregar, a forma de conduzir, a forma de se posicionar, eu queria ser aquilo. Então Deus está falando com você. O que você quer? Eu estou te mostrando um caminho. Estou te apontando. Primeiro você toma uma posição, depois Deus dá o quê? Meu irmão, o que diz o Salmo 139, versículo 105? Lâmpada para os meus é a tua e luz para os meus caminhos. Meu irmão, você põe um pé, irmão, sensor de presença. Acho que eu falei isso aqui, sensor de presença, irmão. Você põe o pé, você chega num banco, você põe o pé, a porta abre. Você põe o pé, se tiver lâmpada com sensor de presença, você põe o pé, a lâmpada acende. Sensor de presença, irmão. Tá bom? Então vai a Betel, o que Deus está querendo dar? Uma direção. Mas para ter direção precisa estar o quê? Está o quê? E está o que mais? De pé. Tem que estar de pé. Aí vem o terceiro toque. Habita ali. O que é isso?
Perseverança. Deus está dizendo, precisa ser perseverante. Persevera. Tem gente que desiste fácil. Tem gente que para fácil. Na primeira prova, na primeira luta, eu não vou conseguir, eu não vou mais nessa igreja, eu estou indo lá há quanto tempo e nada acontece, olha, eu estou parando. Não, querido, não. Há aproximadamente, talvez 6, 9 anos atrás, Deus falou para mim que eu tinha que orar mais. E eu não sabia porque Deus estava pedindo para orar mais. Aí eu comecei a fazer um altar. Eu separo 15 dias, todo mês, 15 dias, faço jejum e oração, 15 dias, pela minha família, pela minha casa e pelos irmãos, e pelo caderno de oração da minha live. Tem mais de 400 nomes. A gente pega o caderno e vamos orar por essas vidas. Gente que está internada, casamento arrebentado. É um compromisso que eu tenho com Deus, porque Deus falou, ora mais. Porque eu achei que eu orava. Ora mais. E aí fala assim, persevera ali. Persevera ali, persevera na igreja. Persevera na sua posição. Tem luta? Tem oposição? Tem contratempos? Tem, mas persevera. Aleluia. Tá? E depois edifica ali um altar. O que é altar? É o lugar máximo da nossa intimidade com Deus. Altar significa sacrifício, renúncia e adoração. Altar significa o quê? Lugar máximo da nossa intimidade com quem? Com Deus. Significa o quê? Sacrifício, renúncia e adoração, irmão. Adoração. Glória a Deus. Altar é a marca da nossa comunhão com Deus. No altar acontece 3 coisas. Já estou correndo para a gente terminar no horário. Altar acontece 3 coisas. Fala comigo. Entrega, sacrifício e aliança. Todo altar tem isso. Pastor, o que é um altar? É a sua entrega. É o quanto você entrega. O que é um altar? É o quanto você se sacrifica para continuar adorando a Deus e rejeitando, renunciando às suas vontades. Altar é lugar de aliança. O que é uma aliança? Acho que nós falamos naquela aula passada. É direitos e deveres. Aliança é uma marca que eu carrego no dedo para outra mulher olhar e falar assim, ele tem uma mulher já com ele. Ela tem um homem já com ela. Beleza? Então isso é um altar, irmãos. O que é um altar, pastor? Altar é entrega, sacrifício e aliança. Você tem isso? Se você tem isso, você tem um altar. Altar, irmão, se é aliança, direitos e deveres. Quais são os seus direitos? E quais são os seus deveres? Seus deveres? Vir no culto, não faltar no culto, orar, jejuar, entregar seu dízimo, suas ofertas. Seus deveres. E os meus direitos? Ser abençoado, Deus falar contigo, dar uma direção para você, orientar você, sustentar a sua casa, te abençoar, abrir portas. E ele não tem nenhuma obrigação, porque Jesus não veio para abrir porta de emprego, ele veio para salvar. Pronto. Agora, junto com a bênção da salvação, vem as outras coisas, que é a cura da enfermidade, abertura de porta, casamento abençoado, filhos abençoados, filhos prósperos. Não é isso? Mas aí você precisa o quê? Se posicionar. O que é altar? Fala comigo. O que é altar? Sacrifício e aliança. Então, pensa bem nisso, hein? Pensa bem nisso. O que fala o altar? Primeiro, vamos lá. Altar fala de conserto. Altar fala de conserto. Vou para o altar. O animal que era entregue no altar era puro ou não? Sim? O que você entrega aqui? Diz que você não pode nem entregar a oferta se você tiver brigado com alguém, porque Deus não recebe. Aí você sobe aqui para louvar.
Você sobe aqui para pregar brigado, confusão, brigando, arrebentando, falou um monte para a mãe, para o marido, para a mulher, para o esposo, arrebentou, humilhou, tripudiou, que tem umas irmãs abençoadas, ela fala para o marido, fala para o filho, e aí depois que ela fala para o marido, ela fala para o filho, aí quando dá tudo errado, lembra que eu falei isso aqui essa mulher? Ela fala, não te falei que ia dar ruim? Falei para você. Não tripudia. O camarada já se arrebentou. Você agora vai acolher ele, vai passar um bálsamo, beleza? Porque o camarada já deu ruim para ele, tá? Então altar nos fala de conserto. Altar nos fala de sacrifício, mais uma vez. O que é sacrifício? É entregar o bom para receber o excelente. Foi entregue a Isaac. Isaac era bom? Era ou não era? E o que Abraão recebeu? O excelente. A visão de um cordeiro que simbolizava Cristo. Você entende? Você entende isso? Tá. Altar fala de fogo. Fogo nos fala de manifestação. Beleza? Fala pra mim duas coisas que o fogo faz. Queima, beleza. Hã? Purifica, o que mais? Ilumina. Ilumina. Por que a palavra lar vem da palavra lareira? O que tem na lareira? Fogo. E por que a família do judeu ficava junto à lareira? Para poder clarear, para purificar, para queimar. Queimar o quê? As más influências que às vezes a gente recebe na rua, e quando chega diante da lareira, o fogo faz o quê? Purifica, queima, ilumina, afugenta. Se você estiver no mato, a primeira coisa que fazem lá é fazer o quê? Acender o quê? Por quê? O fogo faz o quê? Afugenta, espanta. Altar tem que ter fogo, irmão. Para fazer, para iluminar, para queimar, para afugentar. Não precisa ter altar, precisa ter fogo. Aleluia. O fogo é a prova que o sacrifício foi aceito. O que Elias fez? O que Elias fez? Contra os 850 profetas de Baal e Acera. Chamou o povo para o povo tomar uma decisão. Olha, quem é que nós vamos seguir? A Deus ou a Baal? O povo diz, boa é esta palavra. Boa é essa palavra. Vai seguir a Deus ou a Baal? Vamos seguir a... Porque se não tem uma decisão, você não pode erigir um altar. Quando o povo decidiu, ele partiu para arrumar um altar. Pegou as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Pegou a lenha, simbolizando a natureza humana e tal. E ali ele fez tudo aquilo. Ele pegou 4 baldes de água, simbolizando a palavra nos 4 cantos da terra. É cheio de simbologia, tá? Beleza? Jogou água ali, deixou tudo molhadinho. Aí ele fez uma oração de 32 segundos. O que desceu do céu? Fogo. Você faz o altar e quem põe fogo? Pronto. Aleluia. Amém, Jesus. Não é o pregador que põe fogo na igreja. Não é o levita que põe fogo na igreja. A igreja tem altar. Então essa igreja que tem altar, quando a palavra é ministrada, o louvor é ministrado, automaticamente Deus recebe a adoração e derrama fogo. Aleluia. Aí, dá glória aí, pula aí, levanta aí, bate palma aí, irmão. Isso aí vem dos Estados Unidos, não para com isso, só prega. E automaticamente vai vai pregando, Deus vai falando. Daqui a pouco o povo, aleluia, que palavra, glória e tal, um glória aqui, um glória ali, como a pastora disse aqui, nós vivemos de glória em glória, de força em força e de fé em fé. Beleza? Então é assim, nós vamos vivendo. A glória do Jordão não é a mesma glória do Mar Vermelho, não é. É outra glória. É uma glória por dia, é uma glória em cada situação. É uma fé que cresce, é uma fé que aumenta. É uma força que aumenta. A força de hoje não é a mesma força de hoje. Aí eu olho para Caleb, né? É Caleb.
Caleb foi reivindicar isso mesmo, né? Caleb foi reivindicar a sua herança da terra lá e tal, que Deus havia prometido. Com quantos ele estava? 40. Quando prometeu, ele estava com quantos? 45. E quando agora passou mais 40, ele chega para Josué e fala o quê? Eu quero porque é minha. Ele diz, mas a terra está cheia de Enaquins. Ele diz assim, eu tenho a mesma força do que quando foi feito. Aleluia! 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 Irmão, ele está todo debilitado, irmão. Ele está com 80 anos, irmão. Está todo debilitado. Está todo arruinado, fisicamente. Mas e a fé? Aleluia! E a força? Aleluia! Não. Gigante não é problema meu. O que eu tenho aqui é a promessa. Gigante é problema de Deus. Se ele me deu a terra e lá tem gigante, o problema é dele, que ele tire. Mas eu quero a terra. Aleluia! Você entende? Como é que pode isso? Então tá, vamos lá. Estou correndo para isso. Holocausto, que é o sacrifício, a vítima tinha que ser queimada como? Inteira. Não. Sabe qual é o problema de Israel? O seu problema, o meu problema? A gente só dá metade. Quando a gente só entrega metade, a gente só recebe metade. Então, quando a gente retém, não acontece com Ananias e Safira. Morre no altar. Porque mente. Não entrega. A minha esposa, ela fica... Porque quando eu não tenho agenda, eu fico jururu. Mas quando eu tenho agenda, ela fala, como é que pode, homem? E eu fico... Às vezes eu prego sexta, sábado e domingo. Tá meio raro isso, mas acontece. E ela fala, nossa, você tá alegre? Tô. Chega em casa, as panturrilhas tá gritando, irmão. Às vezes tem que passar até um gelol. Porque, né? Então as panturrilhas tá gritando ali de dor, porque fiquei em pé, andei muito, eu não paro e tal. Aí eu falo pra ela, ô, tem jeito aí, mano. Jeremias, a profecia, o povo de Israel vai ficar 70 anos no cativeiro. Beleza. Aí qual é a ordem de Deus? Case, beije na boca muito, faça bastante sexo, tenha bastante filho. Quando acabar os 70 anos, eu tiro vocês daqui. Ou seja, o cativeiro, irmão, não pode enmudecer a minha voz. A minha luta, a minha prova, não pode. As críticas que eu recebo, irmão, não pode me calar, não. Eu fui desses dias dar um estudo numa igreja, chegou lá, um obreiro falou, aqui tem 3 jovens que quando você vem para a igreja, eles não vêm aqui na igreja. O problema é deles, quem perdeu, eu ou eles? Ah, a irmã não gosta de mim, irmão. Você não vai ser agradado por todo mundo, não. Ninguém vai ser agradado de tudo que você fala, nem de tudo que você faz. Mas você tem que estar preocupado em agradar quem? A Deus. Não, logicamente você não vai maltratar ninguém, mas você vai agradar quem? A Deus. Então beleza, vamos lá. Então, o holocausto, a vítima tinha que ser queimada quanto? Toda. Toda. Você entrega tudo? Ou só um pouquinho? Você sabe qual? Teve uma igreja na Ásia Menor, a igreja de Laodiceia. Tenho contra ti, que não és morno, e nem eu vou te vomitar. Essa palavra, quando você abre ela no original, está falando assim, está faltando intensidade. Aí você é casado, você faz sexo com intensidade, beija com intensidade, trabalha com intensidade, seu chefe fala para você, ó, você vai sair às 17 horas, ele fala, fica até às 20, vai aumentar o cacau, o que você faz? Tem que sustentar a morena aí, não é assim? Beleza. Oh, mas aí não, intensidade do trabalho e na igreja, chega atrasado, mata culto, enforca o culto, aí a gente quer bênção, a gente só dá metade, a gente quer inteiro. O que você está entregando aqui? Aleluia! O que você está entregando? Posso fazer uma pergunta? Você me responde com sinceridade? Sim ou não? Sim. Você pode entregar mais do que tem entregado? Sim. Ah, teve uma convicção. Teve alguns aí que reteu. Você pode entregar mais do que tem entregado? Sim. Sacrificar, entregar gratuitamente algo que você gosta muito, para receber algo valioso em troca.
Isso é sacrifício. Ô, irmão, não entrega. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, por favor, não me levem mal. Eu vivo de cesta básica, beleza? E o que acontece? Fiz muito isso, ajudei muito, doei muito. E hoje o que acontece? As pessoas me abençoam, traz uma cesta. Ô pastor, tá aí uma cestinha para te ajudar. Tá bom? Ô pastor, tá aí um papel higiênico para te ajudar. Beleza? Beleza. Mas por quê? Porque eu sacrifiquei, em algum momento da minha vida, eu sacrifiquei gratuitamente algo que eu gostava muito e recebi o quê? Algo mais valioso ainda. Faça sem reserva e não se preocupe. 3:11 ou 11:3 de Eclesiastes diz assim: lança o teu pão sobre, e depois de muitos, é muito raro você ver alguém pregar sobre isso, muito raro. Ali tinha o Nilo, acho que é o Nilo. Eles não poderiam plantar naquela época de muita chuva. O que eles faziam? Iam na beira jogava as sementes dentro do rio. Porque o que eles sabiam? Que a corrente ia ler em algum lugar, aquela semente ia parar e ela ia o quê? Ela ia voltar. O que você está fazendo hoje é como você lançar a semente sobre as árvores. Dali muitos dias você vai o quê? Deus vai te dar. Tá bom? Eu profetizo nessa igreja. Glória a Deus. Vocês estão fazendo comigo nessas duas quarta-feiras. Deus falar abundantemente mais. Além do que você pede, eu penso. Sabe o que é isso? Efésios 3, 19. Aleluia. Aquilo que Deus tem para fazer é mais do que você pensa e mais do que você pede. Então, não se prive e nem pense que Deus vai te dar só o que você pediu. É muito mais além. Aleluia. É muito mais. Além do que você pede ou pensa. Então, terminando, tá? 3 áreas que nós somos afetados quando nós oferecemos em sacrifício vivo, Romanos 12, 1 e 2. 3 áreas que nós somos afetados. Primeira área, posição. Muda o que? Identidade e autoridade. Isso muda. Quando você oferece o teu sacrifício, Romanos 12, 1 e 2, que é o seu culto racional. Seu culto racional. Eu tenho dificuldade de entender que Deus vai pegar o pastor, vai jogar ele aqui no chão, ele vai ficar 30 minutos deitado no chão, quando ele levantar, eu vou perguntar para ele assim: pastor, o que aconteceu? Ele fala: não sei. Porque se Deus jogar alguém no chão é para um propósito. Beleza? Então tá. Então, primeira coisa que o altar, quando você entrega o sacrifício, o que afeta? A sua posição. Qual é a posição que muda? Sua identidade e a sua autoridade. Autoridade não é de autoritário, tá? De gritar, vou mandar bem. Não. A autoridade que você recebe é para saber como fazer. Sabedoria como fazer, como lidar. Né? Outra coisa que afeta o uso. Quando você entrega a Deus, afeta o uso. Afeta o quê? A forma como Deus vai o quê? Te usar. É de forma diferente. E afeta a forma. Por que afeta a forma? Você entra inteira, queimado inteiro. O que sobra depois de queimado? E a cinza grita? Reclama? Fala? Exige? Cinza. A cinza é o resultado de que algo foi queimado por inteiro. Você quer prevalecer? Você quer prevalecer? Você não pode prevalecer, você é cinza. Você é cinza. E cinza faz o quê? Grita, reclama, reivindica os seus direitos.
Não precisa. Você foi totalmente Queimado. Você briga. A mulher tá morrendo de ciúme, você briga com ela. Você foi queimado. Você retruca? Você briga com ele? Não, por quê? Você foi totalmente queimado. E o que sobrou agora? O velho homem, o que aconteceu? Foi queimado. Aleluia. Está fazendo mal para alguém aqui, não está não? Eita. Está fazendo mal para alguém aqui. O Espírito diz que está fazendo alguém refletir de forma profunda. Aleluia. Porque se você quer ter a forma alterada, o uso alterado, se você quer ter sua posição alterada, por favor, vai inteiramente por sacrifício. Aleluia. E qual é o resultado que você vai ter? Cinza. E para que serve a cinza? Para nada. Mas ela testemunha. E o que ela testemunha? Que ali houve algo inteiro que foi oferecido gratuitamente. E se tornou cinzas. Você entende isso? Bom, se pegar isso num congresso, o povo te expulsa. O povo não quer que você volta mais. Tá bom, queridos? Eu estou terminando, tenho 5 minutos. E eu proponho, né? Quem sabe uma hora aí, um dia, vocês lembrarem de mim novamente. Se quiserem me dar a honra de estar aqui, eu terei o prazer de voltar aqui. Amém, Jesus. Tá bom? Eu só quero terminar falando isso para você. E automaticamente, conforme eu for falando, se você estiver de acordo, eu quero que você fique de pé. Mas deixa eu falar primeiro. Depois aí você... Beleza? Então tá bom. Quando eu olho Jacó, eu vou te dizer assim, Jacó viveu a vida dele muito perto de Betel. Betel é casa de Deus. Viveu muito perto. Aí ele faz um altar fora da casa de Deus. Então, fora da casa de Deus não adianta fazer altar. Não, aí eu não quero, eu quero na minha casa altar. Tá, beleza? E às vezes você está tão próximo da bênção, só que você ainda não entendeu o propósito. Aleluia. Beleza? Eu não quero que aconteça com você como aconteceu comigo. Eu fui arrancado da copada. Eu fui arrancado. Eu pensei que eu ia ser promovido, eu fui arrancado. Sabe por quê? Porque eu não vou dizer que eu era aquele homem de dura serviço. Dura serviço é alguém que tem a nuca dura. Ele nunca faz isso. Eu não tinha nuca dura. Mas eu era assim, resistente ao chamado que eu sabia que tinha desde os meus 8 anos. Beleza? Eu estava resistindo. Aí chega uma hora que Deus falou, vou te tirar daí, acabou. Aí Deus falou, fechou a porta. Aí eu tentei vender plano de saúde, era o céu, tentei vender plano funerário, tentei vender e as portas fechadas. Aí um dia alguém, um homem que o Senhor me usou para ele aceitar Jesus, me usou para batizar ele, batizar os filhos dele. Um dia ele falou para mim assim, pastor, eu tinha recebido um convite do pastor Antônio Campas. E ele falou para mim assim, pastor, posso te dizer uma coisa? Você já entendeu o que Deus quer da sua vida? Aleluia, Jesus. Não é vender latinha, não é vender plano funerário, você trabalha com vida. Mas eu pensava assim, como é que eu vou sustentar minha casa? Eu tinha 3 pichachotes, 3 crianças, 3 adolescentes. O meu mais velho tinha, acho que 16. Mas não importa. Se Deus chamou, Ele paga a conta. Aleluia. Aleluia. Para a gente fechar, 9 horas. Ó, se você entender o que eu vou te falar, você vai colocando em pé. O recomeço está na mudança de dentro para fora. Jacó foi chamado para recomeçar. O recomeço está na mudança de dentro para fora. E quando acontece a mudança? É quando o coração implora e a alma grita por libertação.
Sabe o que é isso? A sua alma está dizendo, eu não quero mais fazer isso. A alma como sede dos sentimentos. Não quero mais fazer isso. Não quero brigar com a minha esposa, não quero gritar com o meu marido, não quero gritar com a minha esposa, não quero gritar com meus filhos. Eu quero ter uma vida diferente. Então você precisa recomeçar. E recomeçar está na mudança de fora para dentro ou de dentro para fora? Beleza, você não precisa ficar falando para todo mundo que você vai mudar. Você começa a mudar. Por quê? Porque quando a alma grita por libertação, por que você precisa recomeçar? Para não ficar trancado no quarto escuro da escravidão. Qual é o quarto escuro da escravidão? Pecados, grosseria, grito, xingamento, palavrão, filmes, qualquer coisa que possa estar, sabe assim, impedindo Deus de te ver. Isaías 59, versículo 1, que faz a separação entre eu e você, é a sua iniquidade. E eu não posso te ver. Mas as minhas mãos nunca estiveram encolhidas, os meus ouvidos nunca estiveram gravados. Mas o problema do seu pecado me separa de você. Então, se você quer sair desse quarto escuro da escravidão, que acaba impedindo o seu sucesso, impede você de dar o primeiro passo. Se você sente que hoje é uma noite de recomeçar na sua vida, porque recomeçar é uma fase mais difícil do que começar, porque precisa de superação do fracasso e coragem do início. Se você acha que você quer superar, aprender e recomeçar, você vai ficando de pé. Você fala, eu quero recomeçar nessa noite. Você vai ficando de pé. Se você achar que não tem nada a ver com você, você pode continuar sentado. Quem achar que eu preciso recomeçar? Preciso. Esses 2 dias de seminário, minha família no altar de Deus, é para a gente eu preciso recomeçar. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu costumo dizer que eu já estou de pé. Aleluia! Eu quero recomeçar. Aleluia. Pastores da igreja, pastor Roberto, esposa, Ingrid, pastora Ingrid, pastora Silvana, os obreiros da casa, Deus abençoe vocês. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado por tudo, pela recepção calorosa, tá bom? Coloca as tuas mãos assim, ó, sobre o teu coração, porque deles procedem a saída da vida. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui encerrando essas 2 quartas-feiras, Pai, onde a tua igreja sentou para ouvir a tua palavra, aonde nós estamos colocando a nossa família no altar de Deus, e nós entendemos o que é altar, e nós entendemos que precisamos recomeçar, nós entendemos que nós precisamos voltar, Senhor, queimar por inteiro para nos tornar cinza, porque a cinza não tem direito, não grita, não fala, não pede, não exige, ela simplesmente, Senhor, anuncia que ali houve uma grande queima, e era o resultado de que algo foi aceito e queimado por inteiro no altar. Deus, muito obrigado pelo pastor, pelos pastores dessa igreja, pelos obreiros, pelos adoradores que aqui, Senhor, fazem parte do grupo de louvor, aqueles que têm, Senhor, o dom para tocar com os seus instrumentos, aqueles que ficam na porta, os porteiros, os diáconos, os presbíteros, evangelistas, e todos aqueles que estiveram na quarta-feira passada, também vieram nessa, os que não puderam estar aqui, meu Deus, mas eu te agradeço pela oportunidade de poder ter conhecido um grupo de irmãos que também morará conosco, nós moraremos todos juntos no céu. Faz da tua obra, que esse estudo, Senhor, venha produzir a 30, 60 e a 100%. Que o Senhor cure, salve, transforme e liberte para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar aplaudindo ao Senhor.